E aí galera do canal Monitoria e Foco, vamos dar início à nossa terceira aula do curso de HP12C, onde a gente já vai entrar nas funções financeiras básicas da calculadora. E nessa videoaula iremos estar vendo alguns registros financeiros na máquina, e também já vamos começar a trabalhar com cálculos de juros simples. Então vamos começar. Além dos registros financeiros que vimos nos vídeos anteriores, agora a gente vai trabalhar com 5 registros para nossos cálculos financeiros. Registros esses através dessas seguintes teclas: a tecla N para quando a gente for querer informar datas, período de tempo para a máquina; a tecla I para a gente informar taxas de juros para a máquina; a tecla PV, na qual informaremos o valor atual de um título ou que viemos a calcular; a tecla PMT é a tecla para indicarmos prestações; e a tecla FV, na qual indicaremos valores futuros. Eita, Jean, eu não entendi as funções e nem o significado dessas teclas que você acabou de falar. Pessoal, se acalme. No decorrer aqui dos exemplos que a gente vai fazer nessa aula, vai ficar bem claro o entendimento sobre cada uma dessas teclas. O que eu queria que vocês lembrassem da aula passada é em relação às datas, que a máquina trabalha tanto com o ano comercial de 360 dias, como com o ano exato de 365 dias. Ela trabalha simultaneamente com os dois sistemas de datas. E a gente pode pedir para a máquina que ela exiba qualquer um dos dois. Ou no caso, se a gente precisar, a gente pode ver as duas formas de datas. Agora a gente vai fazer um exemplo para a gente começar a entender e fixar as funções daquelas teclas que eu falei anteriormente. Vamos supor que a gente vai pegar R$500 emprestado com um primo nosso para pagar 5% de juros em 90 dias. Então a gente quer calcular quanto de juros a gente vai pagar para o nosso primo e o valor total que a gente vai pagar para o nosso primo. Então vamos começar a desmiuçar aqui o problema. Quanto tempo a gente vai pegar de empréstimo? 90 dias. Lembra que eu falei anteriormente que a gente informar tempo para a máquina é o que? A tecla N. Então a gente vai aqui, ó, 90 dias de empréstimo. Qual é a taxa que vai ser cobrada? 5%. Lembra que eu falei o I é para a gente informar taxas de juros para a máquina. Então 5I. Quanto que a gente pegou emprestado? O valor atual do empréstimo, a gente pegou R$500. Lembra que eu falei, ó, valor atual, valor presente para a máquina. Então a gente vai informar aqui, ó, pegamos R$500 emprestado. Antes de apertarmos a tecla PV, a gente aperta a tecla CHS aqui. Eu não quero que vocês se preocupem agora com o significado dessa tecla, que é apenas para ajustar o sinal na máquina. Mas na próxima aula a gente vai vou trabalhar com fluxo de caixa, aí nós vamos explicar a função dessa tecla. Ok? Então, no momento, não se preocupe em relação a essa tecla. Aí a gente vai lá e informa, ó, pegamos R$500 PV. Agora a gente quer saber quanto de juros que a gente vai pagar, né? Nosso primo, ó. Então aqui é F Inter aqui, ó, que é a tecla. Então a gente vai pagar de juros R$6,25. Como é que a gente faz para saber o montante que a gente vai pagar o nosso primo? Só somar. Então a gente vai pagar para o nosso primo R$506,25. Ok? Agora a gente vai trabalhar com um exemplo prático, para ficar mais fixa ainda a ideia do cálculo e das funções das teclas. Então vamos fazer o seguinte exemplo. Seu amigo precisa de um empréstimo para começar mais uma empresa e pediu R$450 emprestado por 60 dias. Né? Você empresta o dinheiro a juros simples
de 7%. Aí pergunta, qual é o valor dos juros acumulado que ele deverá após os 60 dias e qual será o valor total devido. Então vamos resolver o problema. Lembrando o seguinte, pessoal, não importa a ordem que eu venha colocar na máquina, é a ordem dessas três teclas aqui, período de tempo, de taxa ou do valor presente. Eu posso começar colocando primeiro o valor presente, depois o tempo, depois a taxa, ou a taxa, o tempo e valor presente. Essa ordem não importa, é a que vocês acharem melhor, né? Vamos aqui fazer a resolução do problema. Quanto foi que nosso amigo pegou emprestado? Foi R$450, né? A gente vai lá, ó, valor presente. Lembrando, para não se preocupar com essa tecla CHS nessa videoaula. Na próxima videoaula a gente vai falar dela quando a gente for falar sobre fluxo de caixa. Qual foi a taxa de juros? Foi 7%. Qual foi o tempo, o período? Foi de 60 dias, né? Aqui, ó, 60 dias. Aí ele quer saber primeiro o valor dos juros acumulado. Então tá aqui, ó, juros acumulado é F. Ó. Então foi acumulado R$5,25. E qual é o valor total devido? Qual é o valor total da operação? Só somar. Então a gente vai. Então esse nosso amigo vai nos pagar R$455,25. Vamos fazer mais um exemplo para fixar o conteúdo da aula, né? O nosso amigo lá do exemplo passado, ele concorda com os juros de 7% no empréstimo do exemplo anterior. Só que ele pede que a gente calcule esses juros com base no ano civil, em vez do ano comercial. Aí ele pergunta, qual vai ser o valor dos juros acumulado que ele nos deverá após os 60 dias e qual será o valor total devido, né, que ele irá nos dever no final da operação. Então a gente vai calcular lá qual era o tempo do exemplo, era 60 dias, né? Então tá aqui 60 dias. Qual era a taxa? 7%, né? Então 7%. Quanto que ele pegou? 450, né? Valor presente. Aí quanto que nos deve, ó. Aqui é o juros. Lembrando que eu falei que a máquina ela calcula tanto o ano comercial como os juros de ano exato. Então tá aqui os juros do ano comercial, R$5,25, né? Conforme o exemplo anterior. Como é que a gente faz para transformar esses juros comercial para juros exatos? É só a gente apertar a tecla agora, ó, R, e essa tecla aqui, ó, X maior ou igual a Y. Então tá aí o valor de juros devido em ano exato, R$5,18. Aí esse é o valor que ele vai nos dever em ano exato, não em ano comercial. Aí a gente vai somar o valor que é R$4.555,18. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, onde a gente viu mais alguns registros financeiros e alguns exemplos sobre juros simples. Na próxima aula a gente vai falar sobre fluxo de caixa. Antes da gente começar a falar sobre juros compostos, a gente vai fazer um apanhado sobre fluxo de caixa para a gente entender um pouco dessa métrica de juros compostos, que a gente vai precisar de algumas ideias sobre fluxo de caixa. Após a videoaula do fluxo de caixa, a gente já começa a trabalhar com juros compostos. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso curso. Dê um likezinho aí no vídeo. Ajudem a divulgar aí para os seus amigos o nosso canal e
Até uma próxima aula. Até mais.